Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna. Capítulo 9. Conhecendo a Bíblia. Para Israel, Deus enviará 2 testemunhas que o prepararão para as profecias vindouras, porque o Espírito Santo não visitará aquela nação. Essas 2 oliveiras dirão: o homem em quem depositaste confiança é encarnação satânica. Ele representa Satanás, que leva aos homens sedução e mentira. Infelizmente, Israel acreditará nele cegamente. Essa mesma pessoa se autodeclarará o Messias e, por haver simplicidade, enganará muitos sobre a terra. Achados os 3 anos e meio, se quebrará o pacto, e o Jesus Cristo de Ismael enfurecerá. Quando Israel não aceitar suas ordens, será vítima da fúria demoníaca. Após o pacto se romper na metade da semana, haverá urgentemente um decreto que só comprará e venderá quem possuir sua marca. Daniel 9:27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a ala das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Apocalipse 13:17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Os homens atuais acreditam na Bíblia que salva. Segundo eles, aqueles que contestam sua edição são hereges. Muitos pregadores ainda não entendem como a Bíblia surgiu, sendo que antes eram apenas livros espalhados. A nossa meta é acreditar na sua inspiração. O que não aceitamos são partes dela retirada ou mudada. Isto proveio do homem que servia o satanismo. Todos sabem que alguém possuindo muita força mudaria a história. Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E para satisfazer o Estado, essa pessoa criou o sistema religioso que chamamos Igreja. A Escritura Sagrada foi inspirada pelo Espírito Santo, por isso discernem classe social, nação e língua. Infelizmente, os livros que estruturavam fiéis não foram postos na Bíblia, porque temiam aparecer opositores à religião recém-levantada. A Bíblia une tempo e homem. Nela encontramos uma linguagem antiga que interage nessa sociedade. Agora, não se confunda, achamos efeito na Escritura somente e estudando-a corretamente. Caso a leitura espiritual seja ignorada, não virá nada especial, porque Deus é Espírito e opera quando seus filhos obedecem. Os fatos bíblicos são bem-vindos e não subestimados. Por sua essência somos espirituais. Bom seria se a humanidade conhecesse todo o conteúdo. Assim nunca seriam ludibriados pelo mal. Nas histórias desse livro, a Bíblia, a humanidade é a principal personagem. Nunca houve ninguém que, deixando a verdade, vencesse batalha. Para manter a posição dos homens estabilizada, a Escritura estabeleceu-na o poder de Deus. É óbvio que os fatos sucederam,
Depois os profetas registraram, por isso estão sendo conservados para a glória de Deus resplandecer na terra. Assim o sumo sacerdote Jesus informa nela que seu povo será levado no tempo estabelecido pelo Pai. Aquele que desonrar a palavra será réu do juízo. Quem prosperou resistindo à verdade? Ou quem trocou Cristo pelo mundo e não tivera sofrimento eterno? Você glorifica o Deus vivo ou a palavra? Onde está a sua confiança? Será na Bíblia ou naquele que a inspirou? O desejo da leitura gera esperança. Não percebeste que o homem limitou Deus na Bíblia por algo acrescentado ou tirado? Os homens só querem o Criador para se refugiarem do abismo. Que certeza obterá estudando Bíblia sem examinar? Porventura não é Deus limitado quando se comporta assim? Cristo sempre advertiu dizendo: examinai a Escritura, nela aprendemos ter vida eterna. Conclusão: quem entrega a salvação é o Jesus da Bíblia, não propriamente ela. Acredite, a Escritura ensina a encontrar Deus. Quem aprende a verdade se autodeclara pecador. O mundo religioso manda ler Bíblia, só que sem entendimento. Apenas lendo a palavra não despertará obediência. Será necessário fazer a diferença, porque a leitura laica controla bons leitores. Para alguém prosperar no ensino, precisa ação e propósito. Quando a palavra é costumeira, o espírito rejeita o conhecimento. Os leitores bíblicos têm costumes viciosos. Assim dias passam e bons leitores são arrastados à destruição. O pensamento diabólico incentiva a leitura bíblica, mas não ensina a verdade. Nesse caso, a essência que Deus escolhera para o homem segue escondida. A palavra verdadeira foi retirada dos homens após entrar a falsa santidade. Alguns, estudando a verdade, veem isso claramente. Outros, mesmo ouvindo e entendendo, recusam Jesus. Importa que receberão o sacerdócio de Cristo e as tribos dos filhos de Israel alcance o favor do Senhor. A interpretação da nova aliança foi estabelecida por Jesus. Aqueles que obedecem o Eterno serão galhos verdes. Quem preocupa com essa situação é Satanás, porque sabe que voltaram novamente as tribos dos filhos de Israel. O tempo dos fariseus não difere desse atual. Lá havia fanáticos na lei que também diziam pregar, como antes. Hoje alguém se dispõe a fazer o mesmo. Esses acreditam ser os guardiões da palavra. Com essas ações, não conseguem enganar nem a própria consciência. A Bíblia não apareceu primeiro, a história aconteceu e depois a escrita surgiu. Os fatos sucederam e logo foram registrados. Assim, a escrita começou a interagir na terra. O relato bíblico original não recuou. Os acontecimentos seguiram até esse texto não circular entre os homens em 325 depois de Cristo. Toda pessoa que deseja vencer não escarnece da Bíblia, porque nela testifica vida e paz. Apenas lamentamos não ter o conteúdo completo. Ainda assim, é a boca de Deus falando conosco. Percebe-se que o grupo de Cristo no passado, apenas lamentamos não ter o conteúdo completo. Ainda assim, é a boca de Deus falando conosco. Percebe-se que o grupo de Cristo no passado diferia desse atual. A estrutura das tribos dos filhos de Israel era inabalável, a ponto de morrerem fiéis a Cristo
o sumo sacerdote eterno. O que sucedeu na crença atual para se fragilizar? Porventura os dias turbulentos trouxeram libertinagem? Estariam os homens cedendo à vaidade mesquinha? Todos sabem que a religião é o ponto de prosperidade. Ela foi erguida para favorecer Estado e privilegiados da elite. É óbvio que deveria conter Bíblia para a massa humana ser manipulada. Antes desse evangelho do reino chegar, já se podia ver a igreja caindo. O adversário entrou impondo dúvidas nos crentes. Muitos não resistiram, outros ainda permanecem como mortos. O que troca esse evangelho do reino por outro abre espaço para Satanás. A derrota do demônio é quando alguém morre obedecendo a Deus, aquele que ressurgirá na transladação, o arrebatamento.